Sem ver. Então, aqui vamos começar a abrir um entendimento a respeito desta palavra. Tudo que ele conhecia do Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, o Espírito Santo começou a mostrar para Saulo o que cada livro falava a respeito de Jesus. Como foi citado anteriormente, Mateus 13, Jesus falou que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. E Saulo, ele tinha o entendimento bíblico, mas ele não tinha a visão. Ele tinha o conhecimento, melhor dizendo, mas ele não tinha o entendimento. Ele conhecia a Bíblia, como muitos leem a Bíblia, mas poucos têm o entendimento, poucos conseguem compreender a riqueza que é a palavra de Deus. E como é que se consegue ter o entendimento? Primeiro, um relacionamento pessoal com Deus. E o Senhor Jesus falou que tudo que orardes em meu nome, crendo, o recebereis. A oração primeiro tem que ser feita em nome de Jesus. Então Saulo, ele ficou ali 3 dias sem ver, 3 dias cego. Ele ficou 3 dias ali e ele tinha um tesouro, ele tinha a riqueza, ele tinha o conhecimento bíblico. Só que precisava ser revelado, e precisava ter o entendimento da palavra de Deus. E como vemos aqui no versículo 15, Atos 9,15, o Senhor disse para Ananias: vai, porque este para mim um vaso escolhido. Então, tesouros escondidos em vasos escolhidos. Saulo, ele era um vaso escolhido. Mas Deus queria colocar dentro dele um tesouro escondido. Na verdade, esse tesouro escondido já estava nele, só que precisava ser descoberto, precisava ser revelado, precisava ser entendido, compreendido por ele. E eu creio assim que todos os livros do Antigo Testamento começou a passar pelo coração dele. E o Espírito Santo foi mostrando para ele o que cada livro falava a respeito de Jesus. E aquilo ali foi enchendo o coração do próprio Saulo. E esse tempo que ele foi meditando na palavra, ele foi meditando, ele foi analisando, ele foi pensando: puxa, mas como que eu fui ignorante? Como que eu não enxerguei essas coisas há mais tempo? Por que que eu fiquei tanto tempo sem entender essas verdades? Mas é algo fundamental. Se eu e você não tivermos um contato, primeiramente pessoal, com Jesus, podemos ler muito sobre muita coisa, mas se não tivermos um entendimento, um relacionamento, um contato direto com a pessoa de Jesus, não vamos ter os nossos olhos espirituais abertos. Saulo, ele ficou temporariamente cego dos olhos naturais,
Mas quando os olhos dele naturais escureceram, os olhos espirituais se abriram. Então ele começou a desvendar os mistérios do reino de Deus. Quando você está com os olhos abertos para as coisas deste mundo, você, sem perceber, você vai fechar os seus olhos para o reino de Deus. Mas quando você fecha os olhos para as coisas deste mundo, seus olhos são abertos para o reino de Deus. Esses tesouros escondidos que estão na palavra de Deus começam a ser revelados para você. E é isso que Deus quer fazer com você, porque você é um vaso escolhido para fazer a obra dele. Mas para que ele venha revelar o tesouro escondido que ele tem na palavra dele e colocar dentro de você, você precisa estar dessa forma, como Saulo falou para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres de mim? Como que eu posso, Senhor, servir a Ti? Como que eu posso, Senhor, buscar a Ti com mais intensidade? No livro de Juízes, no capítulo 16, no versículo 22, fala a respeito de Sansão. Conhecemos a história de Sansão. Juízes, capítulo 13, 14, 15, 16, fala a respeito de Sansão. E Sansão, em determinado momento da vida dele, ele foi preso e os filisteus prenderam ele, vazaram os olhos dele, e ele ficou cego. E em Juízes 16, 22 diz que o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Ou seja, Sansão, ele tinha um voto que não podia rapar o cabelo. Mas ele perdeu as forças, perdeu o Espírito Santo, perdeu a presença de Deus e o cabelo dele foi rapado. Mas, nesse versículo 22, Juízes 16, 22 diz que o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado, ou seja, a força dele começou a brotar novamente. Não a força em si, mas a força estava na fé em Deus. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer. Começou a crescer quando? Quando ele ficou cego. Quando ele ficou cego dos olhos naturais, os olhos espirituais dele começaram a ser abertos novamente. Porque ele tinha perdido a fé. Porque ele estava confiando muito em si mesmo. E ele foi preso pelos filisteus, vazaram os olhos dele, ficou cego dos olhos naturais. Mas os olhos espirituais dele começaram a florescer. Os olhos espirituais dele começaram a brotar ali no coração dele. Começaram a enxergar. Ele começou a ter entendimento de quanto ele tinha agido errado. Você está entendendo esta palavra? O quanto eu e você já agimos errado. O quanto eu e você já fechamos os olhos para a realidade do reino de Deus. O quanto eu e você já negamos que o Senhor já nos chamou a atenção por várias vezes. Mas, louvado seja Deus, porque grande é o amor, a graça e a misericórdia que Ele tem por cada um de nós. E Ele está te chamando, porque você é um vaso escolhido para fazer a obra de Deus. E Ele quer colocar em você, eu falo mais uma vez, esse tesouro escondido, que é a palavra de Deus. Ele quer esconder esse tesouro em você, para que ele possa ser revelado no momento oportuno. Você já é um vaso escolhido para fazer a obra de Deus. Você já é um vaso escolhido para fazer algo para Deus. Você já é um vaso escolhido para brilhar nas mãos de Deus. Mas Ele quer primeiramente também colocar dentro de você as riquezas do reino de Deus. Em Isaías, no capítulo 45, no versículo 3, a Bíblia fala do rei Ciro. E é muito interessante porque diz: dar-te-ei os tesouros escondidos
e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, assim como o Senhor Jesus chamou Saulo pelo nome: Saulo, Saulo, porque me persegues. Ele te conhece, ele me conhece, ele conhece a cada um de nós pelo nosso nome, e ele está te chamando pelo teu nome para fazer a obra. Ele está te chamando para que você seja um vaso escolhido, para que você tenha os tesouros escondidos do reino de Deus no teu coração, na tua vida, para o cumprimento dos propósitos que o Senhor tem para mim e para você. Então, meu amado, a vida de Saulo foi assim. Depois que ele teve esse encontro com Jesus, ele começou a caminhar, pregando, evangelizando. Através dele, Deus operou muitos milagres, muitas curas, muitas maravilhas. E Deus operou de forma gloriosa na vida dele. E na caminhada cristã de Paulo, ele escreveu várias cartas. E aos Efésios, ele escreveu aos Colossenses, ele escreveu aos Tessalonicenses, ele escreveu aos Gálatas, escreveu várias cartas, aos Coríntios, não é? Efésios 1, capítulo 1, versículo 16, diz: Paulo escreveu assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas. Riquezas são tesouros, riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, a oração de Paulo pelos Efésios era que Deus desse a eles conhecimento e espírito de sabedoria e de revelação. Em quê? Espírito, sabedoria e revelação da palavra de Deus. Então, meu amado, minha amada, a palavra de Deus são tesouros que estão escondidos. E Deus quer te revelar através do Espírito de Santo que habita em mim e que habita em você. Ele quer te dar sabedoria e espírito de revelação, de entendimento da palavra. Em Colossenses, Paulo fala, Colossenses capítulo 1, no versículo 9: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então Paulo, depois de muitos anos, ele compreendeu o que eram esses tesouros escondidos. Ele era um vaso escolhido, e ele tinha esse tesouro dentro dele, porque ele tinha muito conhecimento bíblico, mas Deus queria revelar esse tesouro através dele, assim como ele quer revelar através de cada um de nós. Ele quer colocar, quer plantar esse tesouro no nosso coração. Eu já estou encerrando, já estou terminando. Então, meu amado, é muito importante isso para cada um de nós. Muitos hoje em dia têm um entendimento errado da salvação, porque muitos acreditam que a salvação é pelas obras, ou que não há salvação, ou que há reencarnação, ou que há uma coisa, ou que há outra. Mas se formos olhar para a palavra de Deus, e eu creio na palavra de Deus, a palavra de Deus não nos dá outro caminho. Jesus disse, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
O único caminho que podemos chegar ao Pai, o único caminho que podemos chegar ao céu, o único caminho que podemos chegar à salvação é através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tem como ser salvo através de outra forma. Então, o Senhor Jesus, Ele te conhece. O nosso Deus, Pai, Ele te conhece. E Ele quer te encher desses tesouros que estão escondidos na palavra dEle. Ele quer te encher desses tesouros que estão escondidos. E Ele quer que seja revelado a você. Ele quer que você seja cheio das riquezas encobertas. Ele quer que você seja cheio e capacitado para toda boa obra. Porque Ele te chamou um dia. E Ele te chamou para fazer a obra. E aquele que te chamou vai aperfeiçoar até o dia do nosso Senhor Jesus. Até a volta dele, ou até o dia em que você deixar esta vida, esta terra. Ele vai te aperfeiçoar. Mas para isso, eu e você precisamos fazer aquilo que Saulo perguntou para Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Demonstra o que? Na vida de Saulo, demonstra uma disposição em obedecer à voz dele, uma disposição em fazer a vontade dele. Eu te peço, meu amado, então, vamos nos dedicar, vamos buscar com intensidade a presença de Deus. E depois que Saulo ele entra em Damasco, não é? No versículo 10, Atos 9, versículo 10, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Mais uma vez, Ananias também dá uma demonstração de prontidão: eis-me aqui, Senhor. Quando o Senhor te chamar para algo, diga também para ele: eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça? Versículo 11, e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ou seja, Jesus fala para Ananias, chama Ananias, e Ananias fala: eis-me aqui, Senhor. Entretanto, Jesus fala para Ananias: vai na rua chamada direita, pergunta pela casa de Judas e tal. Lá está um homem lá de Tarso chamado Saulo. E ele via numa visão. Entrava um homem chamado Ananias e punha as mãos sobre ele para que ele fosse curado. Mas aí Ananias fala: Senhor, muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito? Como se Ananias estivesse dizendo para Jesus: mas Senhor, isso aí não dá, isso aí não tem condição. Às vezes, meu irmão, minha irmã, às vezes Deus vai falar para você fazer algo que não tem sentido. E você vai dizer: mas Senhor, eu vou fazer isso, não vai adiantar nada. Aí que está, pelos olhos naturais, aparentemente não vai ter resultado. Mas quando Deus manda fazer algo, ali pode ser um vaso escolhido e um tesouro escondido. Ou um tesouro escondido num vaso que já foi escolhido por Deus, mas nós nem sabemos ainda que é um vaso escolhido, só o próprio Deus sabe. E ali, quando Deus falar para você evangelizar, para você pregar, para você entregar um folheto, fazer algo por alguém, aquilo ali pode ser um vaso escolhido. Assim como alguém falou um dia a palavra de Deus para mim, e assim como um dia alguém falou a palavra de Deus para você, e hoje eu e você somos um vaso escolhidos para fazer a obra de Deus, e Deus quer colocar esse tesouro
no nosso coração, na nossa vida, para que no momento certo venha a ser revelado, porque o Senhor Jesus declarou: não se acende uma candeia e se coloca debaixo da cama, nem se esconde uma cidade atrás do monte. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Quando Deus começar a te levantar na obra, ninguém, nem nada, vai poder te impedir, porque fiel é aquele que prometeu. Mas até esse momento chegar, você precisa permitir que esse tesouro escondido que está em você, que seja revelado, que seja despertado, que seja esse tesouro que está em você, essa riqueza a respeito do reino de Deus, essa riqueza a respeito da salvação, que seja uma salvação que venha transbordar para a vida de tantos outros que estão à sua volta. Neste momento eu encerro esta palavra, esta mensagem, e se possível, meu irmão, minha irmã, meu amado, se possível, faça uma meditação, faça uma leitura detalhada do livro de Atos, capítulo 9, a respeito desse jovem chamado Saulo. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito contigo através da palavra, em nome de Jesus. Amém? E eu agradeço muito a oportunidade, e neste momento eu estou encerrando esta ministração. Eu te convido neste momento a estar orando e agradecendo ao Senhor por esta noite, por este momento, por esta ministração, e que você possa estar abrindo o teu coração para esta palavra ministrada. E se falou contigo, se falou no teu coração, que Deus te abençoe e que você possa, de alguma forma, estar apresentando o que foi dito aqui diante de Deus, e com certeza Ele vai te dar, o Espírito Santo vai te dar muito mais entendimento, com certeza, para teu crescimento espiritual, para que você também possa ser um vaso escolhido, e que esse tesouro escondido que está em você venha a ser revelado para aqueles que estão precisando, naqueles que necessitam de salvação, para louvor e glória do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, e neste momento vamos estar orando e agradecendo por este trabalho em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra ministrada, Deus. Muito obrigado pela tua unção, pelo teu poder, ó Deus. Muito obrigado, Pai, porque a tua presença é real neste lugar, Senhor Deus. Muito obrigado pela tua palavra que foi ministrada, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua presença. Muito obrigado pela tua ajuda, pelo teu socorro, Senhor. Eu te peço a tua bênção, Pai, sobre todos aqueles, ó Pai, que estarão, ó Pai, acompanhando esta ministração, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando desde já, Senhor. O Senhor, ó Pai, que é Deus Todo-Poderoso, ó Pai, o Senhor, ó Deus, conhece a cada coração, Senhor. Que tudo seja feito, ó Pai, seja ministrado, ó Deus, para o louvor da tua glória, ó Pai. É o que eu oro, ó Pai, eu te peço, te agradeço, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. E, mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém e amém.